Salve minha parceira Esther Design, que fez o cartaz aqui, tá, irmão? Se você quiser fazer cartaz, não tiver quem faça, Esther Design é a patrocinadora aqui do podcast Ministérios, ela é quem faz todos os nossos cartazes. Se você for no meu Instagram e ver os primeiros cartazes que eu fiz, eu deixei lá para mostrar a diferença de um profissional para uma pessoa que não é profissional no ramo. Então, Esther Design, muito obrigado. Amém? Deus abençoe a sua vida. Isso aí. Você acha que através de uma criança os pais podem aceitar Jesus? A gente até já falou sobre isso, né? Você acha que tem um impacto grande na vida, na casa de uma criança chegar toda feliz e dizer: mamãe, hoje o culto foi maravilhoso. Tem, porque às vezes também esses pais, eles não estão frequentando, mas conhecem, às vezes lá na sua juventude, adolescência, tiveram uma experiência com Deus, vem de um lar evangélico. E mesmo quem não teve, né, quem não conhece. Às vezes, por exemplo, a criança foi em algum evento, tal, gostou e fala: eu quero voltar lá. E aí é que tá, né? A gente faz um evento e eu falo assim, quando eu vou dar os treinamentos, eu falo: gente, você fez um evento, se prepara para poder receber depois esse pessoal que veio no evento, e porque voltar, né? Alguns deles vão voltar, né? Nem todos vão, mas alguns voltam e a gente tem que estar preparado, né? A nossa estrutura da igreja. Igual assim, quando a gente fazia trabalho com classe Boas Novas, por exemplo, eram 4 sábados seguidos, né? E aí, todo sábado no mesmo lugar, anunciando, tá? Às vezes começava ali 3, aí a criança, que é a maior evangelista de todos, o segundo sábado, dá um pouco mais. O outro sábado, um pouco mais. No outro, tá lotado. E aí, a gente marcava o último, às vezes, um encerramento, alguma coisa assim, a gente marcava na igreja. A gente falava assim: convida a sua família e tal. E, às vezes, a gente olhava assim para algumas crianças que já eram líderes natas, assim. Quando a gente passava pela rua, assim, antes de começar o culto, que a gente vai antes para poder preparar, às vezes a criança estava lá na bicicletinha assim: vamos, gente, vamos, não sei o quê. Já chamei minha mãe, hein? Olha, já chamei minha avó, não sei o quê. E aí, aquele culto de encerramento, às vezes a gente encerrava com as famílias, porque estava todo mundo lá. A criança cativava a família. Exatamente. Tipo, olha, eu gostei, mãe, né? Tipo, vamos e tal. Então, assim, pode e vai acontecer isso, né? Só que a criança, ela não pode ser uma espécie de isca, né? Não. Que você vai usar para poder atrair essas famílias, e depois o Ministério Infantil, né? Tem que continuar, né? Exatamente. Então, pode e acontece muito, sim. Mas você já presenciou algo assim, onde primeiro veio a criança para a sua igreja, depois a família veio, você presenciou? Gente, já aconteceu de famílias aceitarem Jesus no culto infantil. E está firme até hoje. Forte, olha, né? A importância disso. Olha porque um culto não pode ser de qualquer jeito, né? Então, a gente está ali fazendo um culto para Deus, não é para as crianças. O culto é para Deus. Verdade. Né? Eu estou ali adorando a Deus. Servir no Ministério Infantil é servir a Deus servindo as crianças, né? E a gente vê assim, o quanto que isso dá fruto, porque não só as famílias que aceitam Jesus e permanecem, né, no culto infantil, mas também, às vezes, por exemplo, quando a gente, né, eu já trabalhei várias vezes nas igrejas que têm o culto todo domingo, por exemplo. E aí você vê que, por exemplo, o pai visitou e a criança voltou da salinha diferente. Da salinha, não. A gente estava conversando aqui com esses... Não é salinha. A gente não pode usar. Aí voltou do culto, Kids, né? Voltou diferente. Voltou, tipo, falando, às vezes, alguma coisa. Voltou com uma lembrancinha. Nossa, essa igreja pensa no meu filho. Para essa igreja, o meu filho é importante. Sabe? Olha, eu vou voltar aqui. Então, ganhou a família de cara. Isso. Por quê? Porque pensou no filho. Verdade. E o pai é assim: gostou do meu filho, gosta de mim. Fez bem para o meu filho, eu gostei, né?
Quem de nós, às vezes, não escolhe uma lanchonete porque tem lá alguma coisa? Ele já foi, Olha Léo, só, pela cara dele. pra lanchonete porque tinha pula-pula. Aí, Arthur também já foi, Arthur? No franguinho do Gilson tem pula-pula. Tem coisa só para as crianças lá e o pessoal vai muito lá e deixa a criança lá e vai comer. mas por quê? Aquilo é um atrativo, né? Talvez ele veio outro estabelecimento que não tem aquilo, mas tem, vamos supor que a comida do estabelecimento é melhor, porém não tem um lugar para o filho dele ficar. Ele vai onde? Onde tem o lugar para o filho dele ficar. Exatamente. Assim é na igreja. Se estão tratando bem o filho dele, provavelmente, né, na maioria dos casos, ele vai para a igreja. E deve ser muito forte ver alguém aceitar Jesus num culto infantil. Né? Não tirando o peso. Como você falou, irmã, foi ótimo nós trazermos esse tema, porque como eu falei para você, eu sou novo na igreja, eu tinha uma visão diferente do culto infantil. Eu tinha uma visão de um culto para criança, mas não é um culto para criança, é um culto que nós vamos que as crianças vão entregar para Deus. Né? E tem que mudar essa visão muitas das vezes que as pessoas têm. Vamos no culto das crianças, vamos lá comer pipoca no culto das crianças. Não, Deus também está ali. O mesmo Deus que está no culto dos adultos, Ele também está ali. E às vezes é até essa questão, por que às vezes não tem o impacto que tem que ter um culto uma vez por ano? Porque a criança ela nem sabe adorar, ela não aprendeu, sabe? Às vezes criança que nunca teve contato, né, com a igreja. Porque o que acontece? Hoje a gente tem uma fuga dos pais. Os pais não querem ensinar também. Uhum. Então, assim, a criança não aprendeu em casa, a igreja não tem nada para poder ajudar essa criança, porque o trabalho ali da igreja, do Ministério Infantil, tá ajudando ali, é ser um auxílio, né? Uhum. Trabalha pais e trabalha a igreja junto ali, para que essa criança se desenvolva. Então, esse culto, uma vez por ano, você pode chamar a melhor pessoa que você conhecer, a melhor pessoa. Muito vazio, né? Então, assim, tanto que tem igrejas que às vezes o tema é o mesmo e você vê que às vezes não flui muito bem, não flui, porque não depende de você. Depende da ação do Espírito Santo e também do coração de quem está ali. E a continuidade, né? A continuação, você continuar sempre vai dar um fruto. É igual nos bastidores, a gente estava conversando aqui, a gente citou, né? O caso, por exemplo, das igrejas que começam o culto e aí o que acontece com os pais? Eles vão para fora. Né? Eles não estão ali, nem eles estão dando a importância que ele tem que ter. Não, é porque agora eu vou ficar livre do meu filho, né? Vai entrar aí, graças a Deus. Nossa, deixa eu tirar um minuto de paz aqui, porque na verdade, educar dá trabalho, mas a igreja não é responsável pela educação da criança. Né? Então, assim, os pais estão fugindo da responsabilidade deles, muitas das vezes, Sim. E aí vem, nessa hora, nesse momento do culto infantil, às vezes, momento que, tipo assim, né? Vou ficar livre domingo. E não é bem assim, né? Não, mas muita gente pensa assim, entendeu? Estou falando assim, porque tem muitas pessoas que pensam assim. Sou eu. Você, eu acho que é a 6. Quais temas as igrejas devem levar para as... É o 5. Pulei. É o 5, eu fiz o 4. O que pode ser melhorado no Ministério Infantil das igrejas? E falou quase que respondeu isso, né? Vamos pular para 6, então. Mas deixa eu só fala assim, um pouquinho. Porque, além do investimento que a gente já falou, Sim. Do preparo, treinamentos com as pessoas, sabe? Treinamentos com esses pais também. Porque, até mesmo para mostrar, trazer a realidade. Olha, se não fizer assim, olha o que vai acontecer. As pessoas precisam conhecer a realidade, sabe? E o que precisa ser melhorado? Muita coisa, né? Mas também vai depender de igreja para igreja. Tem igreja que tem um trabalho excelente, mas sempre tem algo que pode ser melhorado, né? Sempre. Até porque a nossa visão ela vai ampliando. Né? A nossa visão ela vai ampliando, vai crescendo. Olha, agora eu preciso disso. Agora, né? Por exemplo, eu comecei uma vez um trabalho do zero. Gente, não tinha nada, assim, nada. E aquele trabalho com crianças não tinha professor, não tinha as salas com o mínimo que precisa ter, né? E aí a gente foi
fazendo tudo isso aos poucos. Hoje eu tenho uma sala, amanhã eu tenho as mesas, né, as coisas certinho. Vou trabalhar agora a visão para que pessoas queiram participar disso, porque entenderam o propósito disso, sabe? Então, assim, tudo é uma questão de que tem que ser trabalhada a visão. E aí, essa visão ela vai ampliando. E muitas das vezes a pessoa, igual você falou, começou um trabalho do zero. Por começar do zero, já desanima. Exatamente. Né? Foi igual aqui no nosso podcast, quando nós começamos. Tipo assim, eu não sabia fazer os cortes, entendeu? Fazia as coisas muito ruins. Com o tempo foi que eu fui melhorando. É sério, os primeiros cortes que eu fazia, os primeiros vídeos não saíram tão legais, mas com o tempo eu fui me aperfeiçoando. E muitas vezes, isso no Ministério Infantil também trava. Eu só vou começar com 2 crianças, uma sala pequena, uma mesa só e não tem nada para fazer. Não vou fazer porque é só 2 crianças, deixa elas lá na Poxa, e o igreja. impacto dessas 2 crianças, né? São 2 almas. E 2 famílias que podem aceitar Jesus através da vida delas. Né? Muitas vezes é negligenciar o chamado, né? Isso, esse é o ponto. E agora sobre os temas. Quais temas, no mundo que nós vivemos hoje, globalizado, internet, quais temas você acha que a igreja tem que levar para as crianças, para instruir as crianças? Olha, tudo está correndo muito rápido, né? Assim, e a internet ela tem os seus benefícios e os seus malefícios. Isso aí. Então, mas, por exemplo, as crianças hoje elas são expostas a mais informação, a mais conteúdo, a muita desinformação. Então, assim, mas, em geral, os temas que a gente pode estar levando para a igreja, gente, desde as emoções, principalmente, né? A gente está precisando falar um pouco mais sobre as emoções dessas crianças. Porque, por exemplo, a mesma criança que frequenta a escola secular frequenta a igreja. Se uma criança, por exemplo, a gente às vezes está falando, estamos falando de bullying nas escolas. Existe bullying dentro da igreja, né? Assim, para a gente não entrar bem nesse assunto, mas vamos pôr assim, às vezes essa criança está sendo traumatizada de alguma forma em alguma área, que às vezes a igreja abordando temas como emoções, equilíbrio emocional, pode estar ajudando essa criança a ter um equilíbrio mesmo, emocional. De forma que, às vezes, a gente não tenha tantas crianças, adolescentes, às vezes, depressivos, com ansiedade. Eu tive uma mãe, né, eu já fui professora das 2 filhas dela. Ela falou assim, Grazi, minha filha está dando crise de ansiedade e ela está desmaiando. Desmaia, na escola eu tenho que buscar, porque depois que desmaia, né, a escola liga e você tem que ir buscar. E ela tem uma amiguinha, a mãe me contando, ela tem uma amiguinha que está na UTI por causa de ansiedade. Meu Deus. Então, olha o nível que a gente está chegando de questões emocionais que as nossas crianças estão enfrentando. Então, assim, lidar com as emoções, às vezes nem os adultos aprenderam a lidar com as suas próprias emoções. É difícil. Porque a gente teve uma criação, né? E essa criação, às vezes, ela vai ser duplicada, né? E da forma triplamente, às vezes, errada, vamos dizer assim. Porque é uma repetição, né? E, às vezes, um pai que, por exemplo, recebeu, né, dos seus pais muita punição, ou ele vai repetir aquela história de ser muito autoritário, né, de ser muito punitivo, de estar ali segurando as rédeas de um jeito, com muitas regras e aquela coisa toda, e a criança se sente sufocada. Ou, às vezes, a gente vai ter aquele pai passivo, muitas vezes negligente. Por quê? Não me deram isso, eu vou dar em excesso. Né? Gente, é muita coisa. Assim, eu já vi um caso desse da pessoa que não tinha e virou a acumulativa das filhas. Ela acumulava brinquedo para as filhas. Comprava para as filhas, mentira, era para ela. Exatamente. Saiu na Super Nani, a Super Nani foi num podcast, ela falou que ela deu trabalho para ela conseguir doar os brinquedos das filhas da mulher, que a mulher era acumulativa, porque o pai dela
dava brinquedos para ela, para, no caso, suprir a necessidade, a ausência dele. É uma carência, né? Isso, para Ela- suprir, como ele provavelmente tinha dinheiro, viajava, e para suprir, dava um presente bom. E ela cresceu com isso e dava para as filhas. Então, é por esse motivo, e pelo motivo até desses pais, às vezes, estarem me procurando, que eu entrei para essa área, né, da psicologia, para mim conseguir falar com esses pais, tentar, às vezes, aconselhar ali com as ferramentas certas, né? Isso. Porque falar sobre esse assunto é muito importante. E os pais, às vezes, não têm, às vezes, nem sabem a quem recorrer, né? Porque tem muita informação e, às vezes, tem muita desinformação também. Isso aí, às vezes a pessoa sabe muita coisa de um determinado assunto, de outro não sabe nada, né? Principalmente Também, sobre a psicologia, que é algo muito, eu acho, difícil para E algumas dentro da pessoas. igreja, o que a gente faz? É espiritual, vamos expulsar que é demônio. Eu sou sincero, vocês vão até rir, mas como eu não sou daqui, eu sou de Sergipe. A minha tia, ela estava passando por uma dificuldade, e minha mãe falou, vamos no psicólogo. Eu falou, não estou doida. Como é que eu vou no psicólogo? Porque nós temos essa mentalidade, né? A forma que nós fomos criados, nós aprendemos dessa forma, que quem vai, o psicólogo é doido. Desculpa até a forma grosseira de falar, mas é isso que o pessoal pensa, igual na igreja. Emocional é espiritual, nem sempre. Emocional pode ser a forma que ele foi criado. É porque como que a gente lida, às vezes, com a tristeza em excesso? Como que nós, os adultos que estamos hoje instruindo as crianças, os nossos filhos, como que a gente lidou com a nossa tristeza? Como que a gente lidou com as nossas frustrações? Então, assim, são coisas que a gente tem que estar pensando para que esse adolescente, essa criança, tenha uma regulação emocional. Às vezes, não é só a escola que tem que pensar nisso, a igreja também tem que pensar nisso. Porque o adolescente que está, às vezes, enfrentando uma crise depressiva, ele está na escola e está dentro da igreja. Às vezes, os pais nem sabem que aquele adolescente está ali no início de uma depressão. Igual essa mãe. Gente, a filha está dando crise de ansiedade, está desmaiando, sabe? E a gente precisa falar mais Sobre até esses sobre temas, esse né? assunto. Assim também como o assunto de abuso, né? Existem várias formas de abuso. A igreja tem que falar sobre isso. Uma vez eu realizei um trabalho sobre abuso na igreja e quando a gente anunciou, teve até uma mãe que falou assim, meu Deus, eu preciso trazer a minha filha aqui, eu preciso trazer, eu não lembro se foi sobrinha, alguma coisa assim, para ela aprender. Mas a criança, nesse caso, ela não ia ser prevenida, ela já havia sofrido o abuso, sabe? Então, e a gente tem essas... Não é porque é a igreja que a gente está livre, sabe? Não. Até porque dentro da igreja também tem muitas pessoas doentes, Tem. né? Assim, e mal intencionadas. Então, e é esse o caso que a gente volta sempre na questão de escolher bem quem está ali. Existem pessoas mal intencionadas que às vezes vão se candidatar a entrar no Ministério Infantil, sabe? Com má intenção, Com má de verdade. intenção, né? Então, tudo isso a gente tem que avaliar, Abordar, né? né? E trazer palestras, sabe, para os pais, para as famílias, fazer momentos, inclusive, né, desses pais terem ali aquele momento de afeto, né, com os filhos, porque não está tendo isso. O celular. É o Tá falta do roubando a diálogo atenção. dos pais com os Exatamente. filhos, que eu acho que, por muitas das vezes, a criança se prende muito ao problema que ela vive e, às vezes, não consegue dialogar, porque, igual foi falado aqui, que a internet hoje está tomando conta e as pessoas acham que botar na frente da internet, de um celular, de um computador, e acabou e está tudo resolvido. E acaba que aquele problema que a criança está sofrendo vai só aumentando, porque o pai e a mãe não conseguem conversar, não conseguem ver o que está acontecendo, e eu acho que aquilo dali é um buraco que a criança acaba se afundando ainda mais. Verdade. Aí que entra aquilo que você falou aí, que a menina estava sofrendo de ansiedade. Por quê? Porque, às vezes, a menina queria contar algo para a mãe, mas a mãe não tinha conseguiu. E talvez Tempo. a amiga era a única que ouvia ela.